Bom, vamos falar agora sobre José, filho de Jacó. Todos também uma história muito bonita, uma história de superação de José, filho de Jacó. É claro, irmãos, algumas coisas, alguns dizem até que ele foi meio precipitado, porque ele teve um sonho, ele que era o queridinho do papai, ele era filho daquela mulher a qual Jacó amava, que era Raquel, e o seu pai fez uma túnica de várias coisas para ele, deu para ele para que ele viesse se destacar dos seus irmãos. Alguns vão dizer também que ele que entregava os seus irmãos quando os seus irmãos faziam alguma coisa que não estava certa, que, vamos dizer assim, fazia a coisa errada, é aquele irmão que entrega ao outro. Quem tem uma família de irmãos, família grande, sabe disso. Porém, nós vemos aqui, José, ele teve sonhos e contou para o seu pai e todos ficam indignados. Falaram, tá vendo? Aí, como isso? Que será que você vai dominar sobre todos nós? Sobre eu que sou seu pai, sobre os seus irmãos? Até ficaram meio assim, alguns vão dizer que até foi precipitado em dizer este sonho. Nós vemos que José, meus irmãos, para encurtar bem a conversa, José, ele foi até os seus irmãos, já que seu pai tinha mandado ele até os seus irmãos. Quando viram chegar, o que falaram? Ah, lá vem um sonhador mor. O que acontece? Eles matam um animal, queriam matar José, mas aí um dos seus irmãos foi e interviu, jogaram ele na cova. E aí viram uma caravana de ismaelitas e venderam José como escravo, até uma figura até de Jesus. Nós vemos aqui José, ele sendo vendido como escravos, como escravo. O que acontece? Eles matam um cabrito, sujam a sua túnica cheia de várias cores ali de sangue e levam para o seu pai planteia, fica muito triste, já que o seu filho tinha morrido, mas José foi vendido para o Egito. Ficou na casa de Potifar, a mulher de Potifar acaba seduzindo ele não cai na dela, ele foge nu, foi um homem de muita confiança de Potifar, porém Potifar preferiu acreditar, não, porque alguns dizem até que ele não acreditava na mulher dele, mas para não perder a autoridade, ele vai e manda José para a cadeia, para a prisão como traidor. E lá ele desvenda, fica muitos anos lá, ele tinha 17 anos, alguns vão dizer que ele saiu daquela cadeia, daquela prisão, quando ele tinha aproximadamente 30 anos. E ele desvenda 2 sonhos, e aí o primeiro ele não sai, no primeiro ele desvenda e o camarada morre, e o segundo ainda é desvendado e ainda ele fica 2 anos, e aí o rapaz lá, ele consegue, o copeiro ainda consegue, voltou a fazer aquilo que ele fazia. E nós vemos aqui que José, ele consegue, depois de 2 anos, se lembraram dele, falaram, olha, o Faraó teve um sonho das 7 vacas magras e 7 vacas gordas, e aí se lembrou, olha, tem um homem lá que ele desvenda sonhos, porque o Faraó ficou muito intrigado acerca do sonho. Chamou José, com certeza barbearam ele, colocaram roupas novas para ele, ele desvenda o sonho e fala assim, olha, coloca alguém aí, viu? Alguém vão dizer até que ele estava até apontando para cima, ó, coloca alguém aí, que administre bem. E aí Faraó, por providência de Deus, tudo no controle de Deus, coloca José. José, irmãos, ele começa a prosperar na confiança de Faraó, começa a mandar, muita confiança em relação a ele, e os homens o respeitam, e chega um determinado momento que a profecia começa a se cumprir. Ele guardou, ele fez estoques de alimento, e aí começou a vir os 7 anos de escassez. Então todo o povo do Oriente vinha até o Egito para comprar mantimento. Venderam propriedades, venderam várias coisas para poder adquirir alimentos. E aí os seus irmãos descem até o Egito, porque quando fala do Egito, desceram até o Egito para poderem comprar alimento. Quando eles descem para o Egito, José reconhece eles, mas eles não reconheceram José. Por quê? Porque José estava tudo com uma indumentária, tudo vestido como os egípcios. Então, dificilmente eles o conheceriam. Mas José conheceu seus irmãos, fez uma prova com seus irmãos, e depois ficou um irmão preso. Depois volta o seu irmão, que era o irmão de sangue, filho do mesmo pai, da mesma mãe, Benjamim. E aí ele faz outra prova ali. Só que no final, meus irmãos, eles acabam se reconciliando. E com isso, toda a família de Jacó desce para o Egito. Jacó fica muito feliz que o seu filho, mas ele fez várias situações ali. Jacó ficou muito feliz quando ficou sabendo que o seu filho estava vivo, desceu para o Egito juntamente com toda a sua família e se estabeleceram ali. Então nós vemos ali que José ele acaba se transformando em 2 tribos, Efraim e Manassés, que eram os seus filhos. Então nós vemos aqui a história de José, uma história muito bonita. Sua esposa foi dada Asenat Peneia, filha de Potifera,
e provavelmente também deveria ser uma adoradora de deuses egípcios, mas José se manteve íntegro e fiel a Deus, porque essa esposa foi dada a ele, mas ele se manteve íntegro e fiel a Deus. Teve 2 filhos, Manassés e Efraim. Então essa foi a história de José, uma história de superação, por isso que é bom nós confiarmos no Deus Todo-Poderoso. Amém, irmãos? Que Deus abençoe.